que é, que é muito importante para a nossa cidade. Nos últimos dias nós temos recebido muitas cobranças da população acerca da surpresa que a população recebeu ao verem o seu IPTU, o carnê de IPTU desse ano. Então a gente convidou vocês aqui para tirar algumas dúvidas acerca da metodologia da cobrança que foi estabelecida, apesar de que todos somos cientes de que é uma lei de 2024, a taxa já foi autorizada, mas é evidente que tem algumas pontuações que nós já inclusive discutimos aqui com o nosso jurídico e alguns esclarecimentos que a gente gostaria de fazer. Inicialmente, o senhor acha que eu queria fazer um apanhado aí, doutor? Pode. É segmento. Eu vou começar fazendo alguns questionamentos, tanto ao Onésimo quanto ao Igor, e depois eu vou passar também para cada vereador. Primeiro, assim, o que foi estabelecido é uma taxa. A taxa pressupõe a prestação de um serviço, não é igual ao imposto, que é, de fato, imposto e é cobrado. Então, a taxa prevê algum tipo de contraprestação do município para que seja cobrada. E essa prestação é o manejo de resíduos sólidos. E que eu entendo, na minha concepção, que o manejo de resíduos sólidos é diferente da coleta regular de lixo. Tem uma destinação diferente. Por isso a taxa é cobrada, porque é um serviço que é mais caro para a prefeitura. Em 2024 foi estabelecida a taxa, em 2025, e na lei que estabeleceu a taxa, em 2025 havia previsão de cobrança de um valor fixo. Mesmo porque não havia um estudo prévio como seria, o que a prefeitura ia gastar para que aquilo fosse cobrado, como seria cobrado, como aquele serviço seria desenvolvido. Hoje, em 2026, foi editado o decreto 87/2026, estabelecendo lá a metodologia, chegou ao valor mínimo lá, a taxa básica de 193 e... aqui. 192. Não, no decreto lá. Não, o decreto é esse aqui. Não é aquela aí? Aquela decreto. É o decreto 192,75. 192,75. Então, as primeiras duas perguntas que eu faço primeiro, foi feito um estudo técnico para se chegar a esse valor? E segundo, o serviço de manejo de resíduos sólidos está sendo prestado ou está sendo só feita a coleta de lixo e destinado para o lixão ou está sendo destinado para algum aterro sanitário? Bom dia a todos os vereadores aqui presentes, bom dia, presidente. Primeiramente, me desculpar também pela nossa conversa anterior, né, de estar aqui, mas depois eu recebi o ofício para me enviar explicações, então eu ia fazer o ofício explicando e colocando toda a metodologia que foi aplicada. A taxa de manejo de resíduos sólidos já é uma solicitação federal estabelecida pela Lei 14.026, né, Igor? 2020. E só agora a gente conseguiu colocar ela para funcionar. Já é uma lei que passou aqui na Câmara em 2024, final de 2024, com valor fixo exclusivamente para 2025. O valor era fixo. Em 2026 foi feita a metodologia, no qual depois eu vou repassar para vocês a metodologia que foi usada, mas o que é metodologia? É o tanto de imóveis edificados no município, que hoje 18.899 municípios edificados, 18.899 edificações no município. A taxa, qual foi o cálculo? O cálculo é o quê? É só em cima do sólido, é a coleta, o manejo, a remoção, a operação do aterro sanitário e somando esses valores, o município gasta em torno de 3.600.000. Então, foi esse valor dividido pelo tanto de imóveis edificados no município. Certo? Essa foi a metodologia que se aplicou.
A outra pergunta é se está sendo feito já esse transbordo. Não está sendo feito, mas está sendo feita a coleta, está sendo feita todo o trabalho de recolhimento do sólido. Pois é, porque, igual eu falei, na minha concepção, ou seja, a prestação de serviço está sendo feita do modo que era antes da lei. Não houve alteração. Não houve alteração no que diz respeito ao valor. Houve alteração de valor pelo INPC, né? A taxa de aumento anual. Não, eu digo em relação à prestação de serviço em si. Está tendo só a coleta como era antigamente. Não mudou nada em relação à prestação de serviço. Só fazer um complemento, Onésimo, nessa parte aí. Primeiramente, bom dia a todos. Agradeço pelo convite de estar aqui nesse momento. O Durão me ligou aí, pus à disposição na hora para vir, deixamos o que já estava agendado lá para a gente estar aqui presente para estar alinhando esse assunto, né? Então, assim, porque aqui a gente tem duas fases, né? A gente tem lá a fase operacional da taxa, né? De implementação de valores e tudo mais, que é feito pela Secretaria de Finanças, e a operação dos resíduos em si, que é feito pela Secretaria de Meio Ambiente, uma parte, e outra parte pela Secretaria de Urbanismo, lá na coleta, né? Então, a gente tem 3 secretarias envolvidas nesse processo por completo. Então, assim, só para a gente entender, essa lei vem lá do Marco do Saneamento, isso aí todo mundo sabe, porém, a gente é regulado por um decreto estadual, né? Então, os aterros são licenciados por um decreto estadual e também o encerramento dos lixões, porque não é simplesmente a gente fazer o transporte ou fazer um aterro novo ou qualquer outra solução ambiental e simplesmente deixar o lixão atual. Então, nós temos 3 fases distintas aqui. A gente tem a primeira fase, que é o encerramento do lixão, a gente tem a fase de transição e a fase de operação ambientalmente adequada, com cumprimento 100% do encerramento dos lixões, né? Então, o que é o importante destacar aqui? Que o manejo ele está sendo feito. Então, a gente já está na fase de operação dos resíduos. A gente não chegou ainda na fase final. Porém, a gente já está na fase de encerramento do lixão, né? Dos lixões no estado, porque todos os municípios precisam fazer. Esse encerramento é regulado lá pelo decreto do estado, eu não me lembro de cabeça agora, mas é o que regulamenta o lixão zero no estado de Goiás, pela SEMAD, né? Editado pelo estado. Então, o encerramento do lixão já é uma etapa da solução ambientalmente adequada. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o cercamento do lixão atual, né? A gente já está fazendo, por exemplo, a retirada dos caminhões limpa-fossa que destinavam para o lixão. Então, isso aí também vai acabar tendo um impacto para a população, porque a destinação desses limpa-fossas vai ter que ser lá para a ET da Saneago e vai ter um custo para isso. Na verdade, toda destinação agora tem-se um custo, né? Porque a geração de resíduos e a destinação dela, seja de qual tipo for, hoje o custo ambientalmente adequado é muito alto. De qualquer que seja, de efluentes, de resíduos sólidos, de RCC, de hospitalar, todos esses, hoje a operação é muito alta, porque a gente tem uma oferta extremamente alta, Edmilson, de serviço, e pouquíssimas empresas que prestam serviço nessa área. Então, por exemplo, tratamento de efluente na região norte de Goiás. Vamos pegar Porangatu, vamos pegar a região norte. Só a Saneago. Não tem quem faz tratamento de efluente aqui. Então, por exemplo, as oficinas que têm que destinar o óleo que elas retiram lá dentro do licenciamento ambiental. Não tem nenhuma empresa no norte de Goiás que faz o processamento desses materiais. Então, tudo isso, o custo é muito alto. Então, assim, só para a gente
voltar aqui ao ponto que o Lucas falou, então a coleta é uma das etapas do manejo. Então a gente tem a coleta, a gente tem a destinação para um primeiro local, que aí hoje está sendo o lixão. Em paralelo a isso, o município está tendo o encerramento desse lixão. A gente já tem o processo junto à SEMAD, né? Tanto que não saiu a licença do encerramento ainda por uma questão documental de imóvel, porque a certidão do lixão, ela engloba até a UFAR, Neto, até hoje. Então, a UFAR foi desmembrada, só que documentalmente não se desmembrou a área toda, então a certidão do lixão está completamente desatualizada. Então a gente está tendo que fazer essa regularização imobiliária para a gente conseguir atingir a licença ambiental do encerramento. E a gente sabe que esse procedimento imobiliário dentro do cartório também não é rápido, infelizmente. Mas então a gente tem a fase de encerramento do lixão, aí a gente tem essa fase de transição, que é onde a gente começa ali a fase de construção do transbordo. Então a gente faz um transbordo provisório, mas já com uma destinação final, que é o transporte desses resíduos, né? E aí a gente tem a fase final, que é o transbordo construído, licenciado, operando, e o município destinando para o local adequado. Então, assim, não é porque não está tendo o transporte final que ainda não está sendo feito o manejo, porque todas essas fases se enquadram dentro do manejo de resíduos. Então, desde a coleta também, tecnicamente, lá dentro do licenciamento, dentro do encerramento, é uma etapa do manejo, até porque ela tem que cumprir requisitos técnicos, né? Então, o caminhão tem que ser adequado, ele não pode ser feito de qualquer forma. Tem pontos nessa coleta que a gente também precisa melhorar, mas, então, o manejo de resíduos, ele sempre foi operado pelo município. Não da maneira que o marco do saneamento pedia. Isso nunca, não só nessa gestão, mas historicamente Porangatu, porque nunca houve licenciamento ambiental de aterro aqui, mas agora chegou o momento que tem que se fazer, né? Então, é só para deixar claro esse ponto, que a coleta é sim, dentro do critério ambiental, uma etapa do manejo. Então, esse manejo é feito por etapas, que são essas que eu apontei aqui. Onésio, você falou aqui, 3.600.000 por mês, que compõe aí o custo total desse manejo. Você tem lá o quadro que descreve cada uma das despesas que compõem esse cálculo final? Sim, temos o documento que informa valores separadamente. A gente vai entregar junto com a resposta para você do seu ofício. Mas cada item tem um valor específico. E a questão do estudo técnico para fazer o levantamento do que seria necessário para compor cada etapa? Há um estudo propriamente dito? Foi feito contratado profissionais ou mesmo servidores do município para fazer esse levantamento? Da taxa, Lucas, que eu estava tirando a dúvida. Então, a taxa, ela foi operacionalizada lá pela Secretaria de Finanças, do Departamento Técnico, porém, a gente tem as médias, né? Então, a gente faz um levantamento médio, até porque a gente não consegue fazer individualmente. Aí, a partir do ano que vem, se eu não me engano, né, Onésimo, a gente vai ter a categoria dos grandes geradores. Esses vão ser feitos de maneira individual, que são, por exemplo, indústrias, grandes comércios, esses vão ser analisados de forma individual. Mas tem sim um estudo que foi feito por volumetria que a gente faz, né, dentro da secretaria. Esse aí foi feito pela nossa engenheira e por uma bióloga. Aí a gente solicita também que o estudo seja encaminhado para a gente, por favor. Aí eu vou passar para os componentes da comissão para fazer os questionamentos que eles entenderem, e depois a gente vai, cada um tirando suas dúvidas que entende necessárias. Edmilson?
o Igor e os demais vereadores, Durão, Marcinho, o Cajá, embora uns que não faz parte da Comissão de Finanças, mas se interessou também em discutir essa pauta. Esse aí, Neto, igual eu falei, assim, a gente discutiu lá atrás, mas eu acho que quando chegou na decisão final da votação do projeto, houve uma insatisfação dos vereadores de não aprovação do projeto e ele foi barrado já aqui na CCJ. Eu acho que nós discutimos, mas ainda faltou um pouco, um debate maior. Eu até me incluo também, que nós culpados, nós poderíamos levar essa discussão até para a população, audiência pública, uma coisa que tudo que se vem, quando vai cobrar, pode ser R$10, a população acha ruim, devido à quantidade de imposto que nós pagamos no Brasil. A gente sabe que é necessário, igual muita gente fala, foi os vereadores de 2020 da gestão anterior que votou sim, a lei, eu não fujo da minha responsabilidade, votei e votaria novamente. E depois veio esse outro para votar, final do ano passado, a gente não concordou, e ele já foi segurado aqui já na CCJ. Porque eu falo assim, há tempo que eu estou aqui, um dos projetos que realmente deu assim, uma pressão tão grande, e pessoas falta até de educação, de buscar informação com a gente, para a gente explicar, não tem nem jeito, tem tempo de a gente explicar, já vem com ataques mesmo, realmente, aí chega até com nomes de servidores lá dentro da arrecadação que fala, não, isso não é culpa da Câmara, os vereadores que aprovou. E eu liguei para essa pessoa, que a pessoa citou o nome, então isso é ruim, porque a gente vai criar tipo que nós não estamos preocupados com a população. E acho que quando fala que vai cobrar alguma taxa, algum imposto, a gente tem que ser discutido. Agora eu faço uma pergunta, teria que ser, já começar agora nesse mês, a cobrar? Então, a gente tem que lembrar a população, os contribuintes, que essa lei não foi uma determinação da prefeita, não foi Sim, nós sabemos disso. Uma determinação da Câmara de Vereadores. Essa foi a determinação federal, é uma lei federal e os municípios têm que se adequar. Na minha casa eu vou pagar a taxa, na sua casa eu tenho certeza que chegou a taxa, na casa de cada um eu tenho certeza que chegou a taxa. Então, assim, quando chega a taxa, quando mexe no bolso, realmente a população critica e assim, e a gente tem que buscar essas informações mesmo, né, os vereadores, porque a pressão deve ser muito grande aqui da população, cobrando de cada um, até pra gente lá mesmo, está sendo uma cobrança muito grande, a gente tem que explicar individualmente para cada um. Você acaba de explicar para uma pessoa, o outro quer entender também. Então, assim, a gente teve que colocar no IPTU porque é o único imposto que é pago agora no início de março, que a gente faz o lançamento nele e é pago agora no final de março, né? Com 50% de desconto sobre o IPTU. A gente queria realmente que aquele critério da saneamento de Goiás tivesse sido resolvido, né? Eu acho que teria ficado melhor para todos nós, mas infelizmente não aconteceu. Mas a gente colocou no IPTU agora, o IPTU vai até, o vencimento é até o dia 30 de agosto, mas para a pessoa garantir os 50% de desconto tem que ser agora. Então a taxa teve que ser colocada nesse IPTU. Não tinha como a gente depois lançar essa taxa separada do processo. Sim, você falou uma coisa aqui que a gente tenta explicar. A população sabe que quando é lei federal, a gente explica que tem que ser, todas as câmaras do Brasil teve que aprovar, senão o município ia ter prejuízo, mas eu acho assim, então como você falou, tem que ser cobrado pelo IPTU, que a gente sabe que naquele outro projeto que ia ser incluído, cobrado pela Saneago, aí ele seria diluído em 2 meses, né, seria vantajoso, alguns municípios já fez isso, mas já que já estava essa ideia de que eu mesmo, assim, eu fiquei procurando, por isso que eu fiz essa pergunta. Então, eu poderia ter reunido
em fevereiro, a hora que terminou o recesso, para a gente deixar a população mais ir preparando o psicológico da população que ia ser cobrada essa taxa. O pessoal foi todo assim, pagar um IPTU com desconto de 50%, de repente veio essa taxa, tipo assim, que o desconto não foi em vão. Mas a gente sabe que há necessidade de cobrar, o Igor falou isso sobre a questão das etapas, mas eu falo, poderia ser cobrado, Igor, um valor que dava para cobrir, porque esse valor inicial aí, ele não é o montante que vai ser lá na frente, vai ser uma despesa bem mais alta, na hora que tiver o transbordo e tudo. Então, eu acho assim, como iniciou, tem despesa, poderia ter iniciado, um exemplo aqui que está lá na lei, R$150, se for de R$150, esse início, já ia arrecadar, a única forma que eu achava, mas já foi descartado, porque pelo IPTU não tem como ser diluído, né? A outra forma é só pela Saneago, só, né? Então... A lei... O artigo 8º da Lei 55/2024, a lei complementar, vai dizer: a cobrança da taxa municipal da taxa de manejo de resíduos sólidos pode ser efetuada mediante documento de cobrança exclusivo e específico. Então pode ser gerado um documento de arrecadação, um boleto, para que seja cobrado. Depois, o imposto do IPTU e juntamente com a cobrança de tarifas e preços públicos de qualquer serviço público. Então, assim, há a possibilidade do contribuinte se dirigir lá na Secretaria de Finanças, é até uma das perguntas que eu gostaria de fazer para o Onésimo, e solicitar a emissão de um boleto referente a esse serviço. Individual, se isso já foi disponibilizado para a população, essa cobrança individualizada. Não, ela não foi feita de forma individualizada. Ela foi colocada no IPTU, até porque para a gente poder ter o êxito na cobrança e o recebimento. Eu entendo, eu também pensei isso, que a pessoa não vai deixar de pagar o IPTU, aí acaba sendo forçado para ter o desconto, ele tem que pagar a taxa. Então isso aí realmente foi uma forma tipo assim, de quase a maneira de forçar e obrigar a pagar. Claro, se ele quiser perder o desconto, ele vai deixar de pagar, igual muitos vai fazer isso aí. Vai deixar de pagar. Aí, eu só fazendo essa ressalva também, que eu acho que são poucos municípios no estado, né, Onésimo, né, que tem também, lógico, que graças a essa parceria justamente com a Câmara, esse desconto de 50%, né? Então, acaba sendo ali uma compensação também, porque a gente tem esse desconto que não são todos os municípios, e se a gente for pegar a nossa taxa, eu sei que gera um desconforto, querendo ou não, como o Onésimo falou, mas se for pegar o custo, se eu não me engano, a taxa básica aí, a gente vai pegar por imóvel, se a gente fizer uma divisão por ano, aproximadamente R$ 2,88 por semana, sabe? Então, assim, se você for fazer o cálculo detalhado, acaba sendo um valor bem abaixo do que o município ainda vai operar de fato. E a gente tem que ter essa memória de que esse custo vai ser um custo extra, né? Então, por exemplo, a gente está concluindo o cercamento do nosso lixão, que é uma fase do encerramento, né? Que é o do PRAD que a gente tem. Só o cercamento, se eu não me engano, foi 480 mil, né, Onésimo, pelo tamanho do nosso lixão. Então, a nossa taxa desse ano, basicamente, não vai custear nem o cercamento da área que a gente tem que fazer dentro do PRAD. Então, por isso que a gente esclarece esse ponto que a população fala muito de mas não está fazendo transporte. Mas o município já está tendo custos com esse procedimento, com essa legislação. Então, porque eu acho que o cálculo anual aí, a estimativa é em torno de 600 e alguma coisa, né, Onésimo? Então, assim, basicamente só a obra de cercamento já consumiu todo esse saldo que vai ser arrecadado, né? Então, assim, se a gente for pegar esse cálculo individualmente, destrinchar ele de maneira anual, ele acaba sendo um valor até abaixo do que realmente o município vai operar. Então, assim, e essa compensação acaba sendo também uma forma, porque o município, apesar da taxa, ainda vai ter uma contrapartida muito grande para custear esse serviço.
Então a gente não foi uma taxa, como eu falei, por mais que gere desconforto à população, ela não foi exorbitante, amigão. Porque realmente se for pegar 2,88 por semana por residência, acaba sendo um valor bem abaixo. Não, sim, algum dos vereadores sabia desses valores, esses gastos? Teve alguma reunião que explanou para nós? Pois é. E imagina a população. É a forma, Igor, que eu estou questionando, uma das que eu sei que é necessário cobrar. Nós sabe, mesmo nós não tendo essa explicação que foi falha também de trazer para a Câmara o gasto que está tendo, por que vai ser cobrado, para a gente até, quando chegar, e depois levar ao conhecimento da população esses gastos, ou através de uma rádio, ou através de uma audiência pública, para a população estar ciente, porque aí todo jeito vai ter aqueles que vai questionar, mas diminuiria a pressão e a forma que estão chegando, que tipo assim, deu desconto, ao mesmo tempo não adiantou. Mas se explicar, eu tenho certeza que a grande parte da população absorvia com mais tranquilidade essa taxa. Sim. Mas não foi explicado nem para os vereadores, detalhado, e muito menos para a população. Isso aí que gerou um desconforto para nós, principalmente as pessoas passam áudio, desaforador, falando que a gente não vai dar a resposta igual a gente recebeu a crítica. Acho que não é assim dessa forma, mas a forma que foi feita, que acho que deveria ter absorvido de uma forma que a população absorver com mais tranquilidade sobre a questão dessa cobrança. É necessário, não é só Porangatu, não é só no Goiás, é no Brasil. Sim. Nós sabemos da despesa que vai ter, esse dinheiro tem que tirar do contribuinte, porque ele que gera o lixo, e isso aí também nós tem que ter essa coleta que está sendo feita. Acho que nenhum vereador que fala que está bem feita, não está. A empresa fala que não dá conta, que o valor não dá. E para que pegou? Entrou com recurso para derrubar o outro. É um dos questionamentos que a população está cobrando de nós, cobrando até da prefeita, que ela já me falou que as pessoas ligam, cobrando demais. Então, assim, a população está pagando, que é um serviço de qualidade. Então tem que começar pela essa coleta seletiva que está tendo, eles precisam melhorar. E depois disso aí, a forma de nós explicar para a população tem que partir primeiro do executivo e nós também ajudar a explicar, que nós somos entendedor que tem a necessidade de cobrar, Igor. A gente sabe que jamais a gente vai furtar da responsabilidade nossa aqui, que é muito fácil, que eu vejo aqui, infelizmente, até tem vereador que não votou a favor da taxa, por isso ele é a favor da população. Não, eu votei na lei, votei e eu sou do lado da população, mas tem hora que você tem que ser também do lado que é o certo, porque se eu não vou dar conta de agradar todo mundo. E eu só for ficar aqui só do lado, votando contra todos os projetos para ficar do lado da população, eu sou sendo irresponsável. Eu não vou usar aqui a tribuna para dizer que eu votei contra, que eu sou contra a taxa do lixo. Não, eu sou a favor, mas de uma forma que seja, eu acho que não deveria ter sido uma forma, começar mais barato, para depois, aos poucos, ir aumentando, né? Então, assim, faltou um pouco de discussão, faltou um pouco para mostrar que aquele projeto tinha que ter sido aprovado, mas melhorar aquilo que nós estávamos questionando para ser diluído. E eu falo assim, se tivesse, eu sei que vocês não vão querer isso, porque muita gente vai pagar tudo, o PTU paga as outras taxas, mas da taxa do lixo vai deixar de pagar se fazer o boleto individual. Mas também se atrelou com esse PTU, que acho que deveria estudar de uma forma assim, que a população, nem todos vai agradar 100%, tudo vai ter o questionamento, mas para diminuir um pouco o Onésimo, porque vocês não, acho que chega lá, eu sei que chega para vocês, mas é muito pouco comparado com o que chega para a gente. Aí você vai querer um clima muito ruim, que a gente, na hora que se tiver jeito de derrubar essa taxa para zero, a gente derrubava, mas infelizmente não tem jeito. Mas acho que precisa nós estar discutindo, está debatendo mais, esclarecendo, para nós poder justificar para a população. Eu acho que está faltando um pouco de comunicação entre o executivo com o legislativo. Quando vê um projeto tão polêmico igual esse aqui, faltou um pouco mais de discussão. Só um minutinho antes de você, baseado no que você falou aí, secretário mesmo, o Igor, só uma referência aqui, a taxa do resíduo sólido da capital Goiânia, eles falaram um valor aí, se poderia baixar, só a título de exemplificação, o esgoto, a taxa do esgoto 13,48, a taxa do resíduo sólido 22,46, 35,94. A nossa era 5,91. Então só
fazendo um questionamento aqui, pedir uma parte que o vereador Edmilson, a reunião da presidência da Comissão de Orçamento, Fiscalização e Finanças da Câmara, que trata da questão da cobrança da taxa do manejo e dos resíduos sólidos convocado pela Secretaria, pelos membros da comissão. A pergunta aqui é o secretário Onésimo, chefe de gabinete Neto Reis e secretário Igor, do Meio Ambiente. É só a título de informação que a capital, cidade de Goiânia, ela cobra da taxa de resíduo, ela cobra do tratamento de esgoto R$ 13,48, da taxa do resíduo sólido R$ 22,46. Totaliza a cobrança em R$ 35,94. Então, baseado só, eu peguei um pouco da fala do... Esse aí eu tenho que confirmar, porque, por exemplo, a taxa de esgoto em Porangatu é pela volumetria de água, que entra, você faz a cobrança de saída. Então, assim, eu não tenho esse valor detalhado para confirmar se é R$13 por metro cúbico de esgoto. Então, eu não tenho como fazer essa comparação, mas, assim, de antemão, a gente tem que colocar a questão logística. Aparecida de Goiânia possui um aterro licenciado que, de alguns pontos ali, vai estar 5, 6 quilômetros de Goiânia, né? Então, Porangatu está a 420 quilômetros dos aterros licenciados. Então, tudo isso acaba entrando no cálculo, porque esse ano ainda vai ter transporte. Então, a taxa, só lembrando que ela é uma taxa anual também, né? Não é uma taxa, nessa cobrança está anual, né? Não é mensal. Mas a gente tem que considerar a logística de Porangatu. A gente vai ter que transportar aí 80 toneladas, 400 quilômetros a cada 2 dias, né? Então, toda essa composição de custos de município por município, é difícil fazer uma comparação entre elas, pelas características de cada um. Eu acredito, só um minutinho, eu acredito, doutor, que esse valor da taxa do manejo de resíduos sólidos seja mensal. Se eu puder buscar essa informação, eu acredito que deve ser mensal, até porque o esgoto é mensal, né? Para todos nós aqui, onde passa o esgoto, na minha casa não passa ainda, então eu ainda não pago o esgoto, mas essa taxa para quem passa o esgoto é mensal, né? Respondendo o vereador Edmilson, essa 2025, se vocês puderem observar, o IPTU 2025 da sua casa, por exemplo, tinha uma taxa de serviços urbanos. Eu acredito que o senhor pagou quase R$60 ou até mais, ou menos, não sei. E essa taxa ela foi excluída. Na hora que a gente foi implementar essa taxa do manejo de resíduos sólidos, essa taxa de serviços urbanos, ela estava lá dentro. E toda a vida o contribuinte vem pagando essa taxa. Se vocês olharem no IPTU de vocês, 2025, essa taxa está lá. Então, o que eu fiz? O que o município fez? Retirou essa taxa de serviços urbanos e deixou só a taxa de manejo. Então, você pegar o valor de 192 e retirar aquela taxa de serviços urbanos, ela vai ficar com um valor... o dobro. Pois é, André, você pontuou uma coisa que eu estou questionando, essa questão da explicação. A gente não sabe detalhado o que tirou e implantou essa taxa. Se fosse mais bem explicado para nós aqui e levado até o conhecimento da população, tenho certeza que não tinha criado essa insatisfação que está tendo. Foi a forma, a vez que foi implantada, assim, quase de surpresa. Aí é claro que todo mundo fica assustado. Agora, isso que eu estou falando é uma coisa tão simples que poderia ter sido feito, discutido com essa casa aqui, para nós ter o conhecimento. E se fosse possível discutir, até a população ter esse conhecimento, mostrando a vantagem, mostrando que tirou essa outra taxa. Então não é tanto se pôr no bico da caneta, não é tão alto se for diluído mensalmente, embora você está pagando uma vez no ano. Minha mãe até falou isso, o pessoal está reclamando demais, mas é anual. Tudo bem, mas a maior parte, às vezes nem percebeu, às vezes questiona por criar clima. Então, se faltou realmente, eu torno a falar, faltou um pouquinho de explicação, discussão, para chegar a hora de chegar a cobrar, para a população já estar preparada, o psicológico, vai mais uma taxa
que está sendo cobrado. Eu acho que faltou muito pouco para evitar isso. Algumas pessoas colocando taxa do lixo, taxa do lixo. Não é taxa do lixo, gente, é a taxa do manejo de resíduos sólidos que não envolve toda a limpeza urbana. Então, a gente pede a compreensão dos vereadores que ajuda a gente nesse sentido de informação para a população. Então, eles precisam de informação para nós podermos explicar para a população. Sim, só para complementar, essa lei foi votada no final de 2024. A gente teve aqui nessa sala de comissões. 2025 a gente tentou implantar ela em 2025. A gente tentou implantar ela pela Saneago, mas não obtivemos êxito e não quisemos colocar no boleto de cobrança, como a forma que o vereador Lucas colocou, já em 2025. Essa foi uma das situações que ocorreu e a gente preferiu esperar para 2026 para colocar implementar essa taxa. Mas, como a lei já tinha sido votada em 2024, 2025 a gente já estava autorizado a fazer a cobrança. Em 2025, novamente, a gente esteve aqui nessa sala de comissões, conversando com todos vocês, falando dessa cobrança, tentando organizar o parcelamento para ser mensal e o valor ficar um custo menor. Mas, assim, eu entendo cada um de vocês, a gente entende cada um de vocês, o município sempre procurou trabalhar em parceria, né, Neto, com a Câmara. Mas assim, esse ano a gente vai tornar a conversar novamente, viu, vereador Lucas? Nós vamos tentar melhorar essa taxa, né, Igor? Tentar melhorar essa taxa, trazer um projeto de lei melhorando para todos nós, para toda a população, e a gente está englobado nisso aí, né? Para que no ano seguinte a gente não tenha essas mesmas reclamações da população, né? Só pontuar dois pontos aí, dois questionamentos dentro que você levantou. Questão do projeto de lei que veio aqui para a Câmara ano passado. O Geraldo foi o relator. O que nós identificamos? Que, apesar da cobrança na taxa de água ser uma cobrança legal, dentro da composição lá da tarifa de água, é legal, pode ser cobrado lá, mas não pode ser vinculado ao consumo de água, porque vai estar desvirtuando a finalidade da taxa. O que é? O município se ressarcir das despesas que teve com aquele serviço. O consumo de água não tem nada a ver com o consumo do lixo, porque eu posso consumir um volume de água e um volume de lixo não tem relevância, não tem referência com o meu consumo. Então, nesse sentido, nós entendemos que esse meio de cobrança era ilegal, por isso que o relator entendeu por bem arquivar o projeto. O nosso problema não era o meio, era a finalidade e a forma como foi cobrado. Então, esse é um ponto. Essa questão da taxa de lixo, de nomeá-la como taxa de lixo, bom, resíduo sólido não deixa de ser lixo. A gente não está adentrando no mérito do tipo de tributo que está sendo cobrado. É uma forma de chamar o tributo. Não significa que a gente está diminuindo o serviço que vai ser prestado ou que pode ser prestado pelo município. Então, assim, é só uma forma de chamar o tributo, que a gente vai falar taxa de manejo de resíduo sólido. Não, taxa do lixo, é só para exemplificar. Não significa que não estamos menosprezando ou, sei lá, trazendo desinformação à população. Mas vamos prosseguir, vereador Durão, que faz parte da comissão também, aí depois passar para os demais, tá? Sobre a questão de já estar sendo cobrada a taxa, né? E ainda não foi começado a fazer o manejo, que é levar esse resíduo para o local que vai ser direcionado, igual o Igor falou, questão de logística, né? Ainda vai ser licitado, não é isso, Igor? Sim, aí nós temos aqui, vão ser 3 contratos basicamente, né? A gente tem um contrato da coleta, esse até já foi licitado, que é o que o Edmilson falou, que teve um recurso judicial, né?
Então está com um imbróglio lá. Essa coleta já podia ter sido melhorada se esse contrato tivesse vigente. É outro ponto que a gente sofre muito, porque às vezes acontece uma interferência judicial, Edmilson, e o processo judicial não caminha no mesmo passo que a população necessita do serviço. Então a gente está com um contrato defasado, infelizmente por força de um liminar, e esse processo não é analisado com prioridade dentro do judiciário. Então a gente está com esse procedimento travado lá, a gente não consegue atualizar esse contrato devido a uma liminar que a empresa que perdeu a licitação entrou. Então a gente tem um contrato da coleta, a gente tem um contrato do manejo, que seria ali o maquinário, do lixão, a mão de obra que vai se ter ali, né? Do lixão não, né? Nesse momento vai ser do transbordo, mas atualmente é operado também, né? Então a gente tem maquinários dentro também a Urban, que atualmente está contratada, também tinha uma atualização de maquinário dentro dessa licitação que também está impedida. Mas então a gente tem um contrato de coleta, a gente tem um contrato de operação do lixão e a gente vai ter o contrato do transporte, que aí é um terceiro contrato, que esse é o único que não está em vigência. O restante, os outros dois, estão em vigência, estão em pleno funcionamento. Tá? Então, assim, é por isso que a gente deixa claro isso, que o manejo dos resíduos está acontecendo. Porque mesmo que seja o lixão, ele precisa ter ali a sua funcionalidade, né? Então, além dos resíduos sólidos urbanos, ali no lixão a gente recebe também os RCC, que é o resíduo de construção civil. Então, por dia, a gente recebe aproximadamente 25 caminhões de entulho aqui no município, viu, Edmilson? Todo esse resíduo também é manejado pelo município sem custo, né? Então, são esses 3 contratos que vão fazer parte desse manejo como um corpo só, né? Mas, então, o manejo está funcionando. O único contrato que ainda não está vigente é o do transporte, que é a fase final. Igor, só dentro dessa resposta que você deu aí para o Durão, o contrato da Urban é um novo contrato ou um aditivo? Foi acrescido valores? Como é que foi feito? Teve um aditivo, mas tem bastante tempo, né, Onésimo? Se eu não me engano, foi... eu acho que foi... aditivo de prazo. Quando aditivou, acho que foi 2022, se eu não me engano, ainda foi na primeira gestão que foi aditivado. De lá para cá se mantém o mesmo valor e foi aditivando prazo, justamente porque a nova licitação está com a liminar sobre ela. Justamente teve a nova licitação porque ele pode aditivar. Essa do manejo foi... O contrato é 2025? Da operação? É. Da operação é paralela ao da coleta. Então ele tem a mesma vigência. Então já eles são 2 objetos diferentes, mas dentro da mesma licitação. A Urban também. É Urban também. A questão da ET lá, da estação de tratamento da Saneago, ela já está apta a receber esses resíduos do caminhão limpa-fossa já? Então, a gente mandou um comunicado para eles semana passada, a gente teve uma reunião no fim do ano, que eles não tinham ainda o que estava sendo o problema, o ponto de destinação desse resíduo. Se ia destinar direto na ET ou se seria um PV, né, que o PV, tecnicamente, para quem não sabe, é aquela tampa ali na rua, que qual local a Saneago destinaria ali daquele ponto, né? Então a operação estava nos últimos detalhes, mas agora está tudo ok. A gente já comunicou a Saneago o início dessa operação e também já fizemos o comunicado às empresas do limpa-fossa, né? Então, tanto que todas as empresas de limpa-fossa que estavam sem licença ambiental, então isso é um ponto que a gente vai regularizar agora nesse período também, mas tá tudo ok agora. A gente está só nessa fase final de adequação de como que vai funcionar a emissão de boleto, a contagem desses caminhões, mas aí é direto entre as empresas e a Saneago, não tem participação nossa. Aquele questionamento daquele lixo do lado do estreito, o que deu? Sobre a área,
Então, a área, o que a gente fez? É até bom você citar esse ponto, que era, eu estava esquecendo dele. Lá gerou uma polêmica danada. Foi. A gente teve uma desapropriação de uma área para onde a gente ia levar esse transbordo, né? O que a gente conseguiu dentro do processo de licenciamento, justamente porque ali a gente viu que a população ficou incomodada e tudo mais, e justamente nesse diálogo, né, Edmilson, se eu não me engano, acho que foi você mesmo que teve também lá com o pessoal. Teve vários vereadores, na verdade, que participaram dessa etapa. E lá a gente conseguiu com a SEMAD, Durão, que a gente transformasse em uma área de compensação ambiental. Então a gente vai fazer o que é feito basicamente lá, por exemplo, quando você desmata ilegalmente. Você tem a opção de recuperar aquela própria área, ou você tem a opção de fazer uma servidão, que é você pegar uma área fora que já está progredindo ambientalmente, e aí você cria uma reserva nessa área. Então, o que a gente conseguiu junto com a SEMAD? A gente conseguiu manter o transbordo na área atual, mas lá a gente precisa transformar em uma reserva ambiental para compensar a falta de reserva da área do lixão, que vai entrar no PRAD, né? Até porque a área do lixão ela se enquadra no CAR, lá, no Cadastro Ambiental Rural. Então, ela entra como se fosse uma propriedade rural mesmo. Então, a gente conseguiu fazer esse ajustamento lá com a SEMAD. Então, aquela área vai ser utilizada como reserva ambiental. Tanto que nos próximos meses, provavelmente, a gente já passe o projeto de lei também, fazendo a criação desse ambiente lá. Tá? Então, entrou como uma servidão, que a gente chama. Você mantém a área atual degradada, mas você compensa em uma segunda área. Vereador Márcio Reis. Bom dia a todos. Igor, Neto e Onésio, é só para um exemplo, porque, tipo assim, a população procura a gente, né? Aí, um exemplo assim, a rede de esgoto passa, né? E faz ligação e é cobrado. Aí tem uns que não passa, mas não ligou, né? Mas é cobrado, mesmo assim é cobrado, né? E o resíduo está sendo cobrado sem a população tá vendo nada, né? A população não viu nada, só viu a taxa. Ah, não, tem uns caminhões que vai pegar o resíduo e levar para os aterros fora, né? Só que ele não vê isso. Aí por isso que está tão assim, encabulado com essa taxa, né? E quem sofre mais é nós, vereadores. Não sei, brincadeira à parte, não sei se vocês vão na prefeitura em algum lugar, falam, não, os vereadores aprovou. Aí quem sofre é nós, né? É só isso. Obrigado. Esse é um dos grandes pontos também dessa taxa. Essa taxa ela foi muito politizada em outros municípios grandes, né? Por exemplo, Goiânia, a gente viu uma politização muito forte dessa taxa, e isso acaba gerando esse problema, porque, querendo ou não, a gente consome muita mídia dos grandes centros, né? E acaba que esse ponto chega aqui para a gente também. Então, essa deturpação da imagem. E, assim, querendo ou não, o lixo foi deixado de lado pela política por muito tempo justamente por isso. Porque o que a população quer ali, né? Ela quer só que o resíduo saia da porta dela, né, Edmilson? Então, isso aí eu realmente concordo, que a população não sabe que depois dali o município ainda tem diversas etapas e diversos custos a serem cumpridos para que esse lixo tenha um local, né? Então, não é só tirar ali da lixeira da pessoa e esse lixo vai sumir. E aí é um ponto que realmente eu concordo com você, Marcinho, que a gente precisa trabalhar isso com a população para que eles entendam que não é só a retirada daquele lixo ali da porta, que depois disso a gente tem diversas etapas, e aí a gente traz também esse ponto, que o lixo chegou nessa situação justamente porque a política não era voltada aos resíduos, porque realmente depois que entra no lixão ali, ninguém vê, né? Ninguém sabe o que acontece ali. Então realmente é um ponto a ser trabalhado aí também. Igual que você falou para o Onésio, tomar uma falta de água, né? Da prefeitura e nós aqui, para quando for cobrada a taxa, nós já está preparado e antes para ir para essa população. Quando chegar, já estão. Sim. Não igual o Dilson falou, sempre eles vão falar, né?
Mas o Natal já está ciente, né? Sim, sim. Vai ter a taxa. Não, Pegou aí que a Maria ligação de 24 horas. imagina. Aí não já não aprovou. Assim, dentro do que o Marcinho falou, a lei complementar foi aprovada em 2024. O município não cobrou em 2025, beleza. Mas teve um ano para informar a população, para falar, ó, vamos cobrar, vai ser um serviço diferenciado que nós vamos prestar, por isso que vai vir a cobrança. Eu acho que faltou parte da Secretaria de Comunicação, um planejamento do Executivo, de trazer essa informação para a população. Porque, assim, ninguém gosta de pagar imposto, ninguém gosta de tirar do bolso para pagar por um serviço que ele acha que é público e aquele lá tem que ser prestado de qualquer forma para a população. Por isso, há necessidade do município educar a população, primeiramente, vamos separar o lixo e tal, vai ser uma coleta diferenciada, vai vir essa taxa, é uma lei federal, é o marco do saneamento básico, não pode ter mais aterro sanitário, não pode ter mais lixões. Então, assim, esse tipo de informação eu entendo que houve a falha do município para conscientizar e informar a população. Poderia ter feito isso, acho que ainda há tempo. Vereador Emivaldo. Bom dia a todos aí, né? E esse debate, ele é um debate que está acontecendo em todo o Brasil. E a Câmara de Vereadores de Porangatu não é diferente, né? E isso enriquece, né, a democracia, né, local. A Câmara de Vereadores tem um papel importante nesse debate. E nós tivemos aqui vários debates, né, anos atrás aí, 2 anos atrás já de debate, falando sobre essa taxa do lixo. A gente sabia que um dia ia ser cobrado, né? Como esse projeto dessa lei, que o Geraldo foi como relator, né? O que acontece? A população, na verdade, ela quer saber o seguinte: vai derrubar o decreto da prefeita ou não? Na verdade é essa. Eles querem que a gente derrube o decreto. Pelo menos chegou até a mim esse tipo de coisa, sabe, Onésio? Os que têm me ligado e me procurado, eu falo o seguinte: olha, essa é uma lei federal, ela é uma lei federal, né, que todos os municípios têm que se adequar a ela. Essa casa voltou a adequação da lei, que é a lei 14.026, acho que de julho de 2020. Então, assim, os vereadores que estão aqui, nós não fugimos do papel de adequar a lei. Agora, assim, eu vou falar aqui, Onésimo, assim, em relação com os moradores, a população está sentindo, em relação ao montante do total do imposto, que é a taxa do resíduo, né, de 181 a 192, para ser pago de uma vez. E esse varia, né? De acordo com a metragem construída do imóvel. Em 1992 é o valor base. Aí a tabela escreve, olha, tantos metros de área construída. Abaixo também tem A menor taxa é 96,38. A maior 578,25. Sim, e também em relação, né, ao prazo, né? Tipo assim, estipulou o prazo para pagar, né? O prazo automaticamente obriga, né, a pessoa, às vezes, tirar de onde não tem para pagar essa taxa. Eu, particularmente, eu não fujo da raia, não. Aí eu votei aqui, votaria, né, porque a gente tem que exercer nosso papel aqui. Eu só achei um pouco pesado em relação à quantidade, sabe, o valor, né, de 190 e pouco para ser pago de uma vez. Eu acredito que se fosse um caso de o município fazer um estudo para fatiar, né, esse montante aí para o ano que vem, entendeu? Para facilitar para o contribuinte pagar seus impostos em dias. É isso aí. E essa Casa de Lei tem um papel importante também na fiscalização, também da execução desses trabalhos, desse serviço que vai ser prestado. Né? A lei nos obriga a isso. Eu estava olhando a lei ontem, o papel fundamental da Câmara de Vereadores é fazer a fiscalização e acompanhamento até mesmo das licitações, né, em relação a esses serviços prestados. Outro ponto que eu quero colocar aqui também, em relação à coleta do lixo, é a Comissão de Urbanismo, da qual a gente preside aqui nessa casa. Nós temos uma demanda muito grande de reclamação em relação à coleta do lixo, Onésimo, péssima. Ali o setor 7 Rancho, por exemplo, ali já várias e várias vezes eu liguei para o Neto aqui, para o Neto ligar para o Djalma, pode fazer a coleta do lixo, as lixeiras tudo cheias. Então, assim, já que vai ter essa cobrança, nós vamos ter que melhorar essa qualidade na coleta do lixo.
O senhor, como secretário de Tesouro, e Neto como chefe de gabinete, você pode até comunicar a secretária de Urbanismo, o Neto, para estar cobrando aí, né, da empresa que é responsável da coleta, para melhorar a coleta do lixo aqui na nossa cidade. Só respondendo essa questão que você pontuou, o processo estatório para a contratação da empresa foi em 2022. E de lá para cá a gente tentou fazer um processo estatório, ele ainda está correndo aí no processo estatório, mas ele está, igual o Igor respondeu, por decisão liminar, ele está vigente. Mas de 2022 para cá, a cidade aumentou muito. Tem aqueles residenciais que aumentou, em 2022 eles estavam em construção. Hoje, você vai lá, é uma cidade, né, separada, tem mais de 500 famílias lá, então a empresa está fazendo esse trabalho da forma que consegue, eles estão fazendo, a gente também cobra, a Secretaria de Urbanismo está acompanhando diariamente esse trabalho deles lá, a secretária Marlúcia, ela faz esse papel muito bem, de acompanhamento, as reclamações chegam lá no gabinete, né, e a gente pede para a empresa, então isso aí a gente não deixa de cobrar, não deixa de fiscalizar, mas a gente sabe que o contrato está defasado, a gente está com o processo vigente, eu acredito que o ano que vem agora uma nova empresa assume e faça o trabalho acontecer da melhor maneira possível. Eu acho que a população paga um preço muito alto por ter sempre eles cobrando, nós cobrando e não acontece nada. Porque acho que a gente sabe isso aí, essa questão da empresa, do recurso e tal, o valor que se alega não dá para contratar mais um vendedor, ele sabe que a cidade aumentou, os setores aí. Mas eu acho que aí é por parte da gestão, juntamente com a assessoria jurídica, o que pode ser feito para isso não se arrastando. Será que o ano que vem ainda que não vai esperar ver um resultado de melhoria nessa coleta? Depois do ano passado, esse ano, agora para o ano que vem, cara, é muito tempo que não tem um dia que não tem uma reclamação. Uma das coisas que eu questiono, que eu já falei até para o João, que eu não vejo em outras cidades, é a questão de tirar o lixo e colocar no chão. É para adiantar, para o coletor chegar e facilitar. Para eles, mas para a população tudo é péssimo. Até eles começam a recolher um dia antes à noite. Fica a noite todinha, cachorro rasgando, bem esse período da chuva, leva o saco de lixo lá para a esquina de baixo. E eu tenho cobrado a prefeita, já que ela ligante lá do gabinete do Butijal, ela revoltada com isso e não acontece nada. Quer dizer, então isso aqui dá revolta à população. Só fala, aí nós aqui, os vereadores, secretário e tal, não querem saber se na nossa porta da rua está legal, para os outros tá. Então isso aí que eu acho que nós precisamos dar resposta à população o mais rápido possível. Sobre esse ponto aí, Edmilson, até de tirar da lixeira, a gente, apesar de não ser um serviço gerido pela Secretaria de Meio Ambiente, a gente também já conversou com a empresa, e porque ambientalmente também a gente entende que não é um modo adequado de coleta. Porém, como a conversa não resolveu, a gente também já vai fazer uma notificação sobre esse ponto aí, tá? Esse aí, se vocês fizerem, até que eu encaminho para vocês também, vou organizar essa semana para fazer essa... O cara falou, o cara meio agressivo com essa forma de falar, ele falou que botaram dele pegar o rio e jogar na porta da Câmara. Eu falei, joga lá na urbana, ou da prefeitura. Na nossa, na Câmara não. Agora, porque, quer dizer, o cara revoltado, joga na porta da empresa, cara. Aí cai tudo em cima de nós. Outro ponto aqui, Edmilson, outro ponto também, dentro da minha participação aqui, em relação ao lixo da zona rural. Vou citar aqui o Asinópolis como exemplo. Eu fui lá no Asinópolis a pedido de um morador para ver a situação de um container lá, Neto. Container nem fundo ele não tem, estava podre, só as laterais. A pessoa joga o lixo no chão. Então, dentro desse novo marco, dentro dessa lei, né, que exige aí, o Igor, eu acredito que esse lixo ele vai estar contaminando, né, Igor? Sim. E igual como o Edmilson acabou de colocar aqui,
coletores, a gente sabe que eles tentam fazer para facilitar, é lógico, a gente entende isso, nós entendemos, né? Mas realmente, com a quantidade de cachorro solto na rua aí, rasga a sacola de lixo, fica jogado no meio da rua, né? E assim, os coletores não voltam para pegar uma sacolinha, não. Aquele lixo fica lá jogado no meio da rua lá, entendeu? Aí só daqui 2 dias, 3 dias para voltar para pegar novamente. Aqui não né? tem como contratar mais não servidor, contrato que tem. Então, se poderia colocar mais coisa para ajudar, que atrasa na coleta, não pode pôr um coletor e nem um servidor a mais. O valor não dá mais para ter gasto nenhum. Então, quer dizer, pode ficar falando, tem que fazer rapidamente para melhorar a situação. Presidente, bom dia, Rafael, demais vereadores. Eu acho que o nosso secretário de Finanças, Onésimo, e o Igor já explanou bem aqui em relação a esse tema. Agora, enquanto chefe de gabinete da prefeita, o que eu gostaria só da gente fazer uma observação. Eu acho que é momento da gente, de fato, parabenizar o presidente por estar trazendo aqui os secretários responsáveis para esclarecimento. Eu acho que a população precisa ser bem esclarecida. Na verdade, a informação, Renatinha, acaba chegando de fora para dentro. O Rafael publicou um vídeo na sexta-feira lá, a taxa do lixo. Quem vê aquele vídeo já fala, meu Deus, é a taxa do lixo, vai ser cobrada mensal. Na verdade, é uma cobrança anual, como bem mencionaram aqui, assusta a população. Então, a gente até pede assim, a colaboração que nós já temos com o Legislativo, no sentido de informar e bem informar da população. Tem gente pensando que a taxa é mensal, que vai pagar aquela taxa todo mês, de R$ 191 até R$ 500. Então, eu acho que a melhor e o princípio é a informação. Então, nós precisamos, de fato, trazer esclarecimentos, Edmilson. Eu parabenizo mais uma vez aqui a presidência dessa comissão por, de fato, estar esclarecendo aqui, porque a partir de hoje eu tenho certeza que no microfone ali durante a sessão será esclarecido boa parte desse tema para a população. E é isso que nós precisamos adotar. Eu até estava pensando aqui, Cajá, quando a gente vai colocar mais um ar-condicionado na casa da gente, vai aumentar a energia. Você vai tirar o ar ou você vai pagar o que você vai exceder? Provavelmente você vai pagar aquilo ali que vai exceder. Então, para o município crescer, infelizmente, vai acontecer esses reajustes e é preciso que nós possamos conscientizar também a população. Eu vou pagar essa taxa, você vai pagar, Cajá, Edmilson, todos aqui vão pagar. E é preciso fazer, porque se ninguém fizer, não vai acontecer nunca os avanços que precisam acontecer no município. Então, é importantíssimo que nós possamos trabalhar em conjunto. Nós sempre tivemos essa parceria com a Câmara, com os vereadores da outra gestão. Geraldo estava até aqui, se ausentou, mas eu recordo bem que eu estava aqui quando o Onésimo ainda citou essa possibilidade. Se a gente não aprovar a lei, vai vir no IPTU. Eu participei dessa reunião aqui na gestão anterior, quando o Onésimo mencionou isso aqui em reunião. Gente, se nós não aprovar essa lei, vai dar uma turbulência lá na frente, porque nós vamos ter que lançar no IPTU. Isso foi dito aqui nessa Casa de Leis. Né? Sim, foi o que... Mas o projeto, vereador, da forma que a Saneago nos repassou. Ele só fazia, mas ele só fazia a cobrança no método deles. Se não fosse aquela... A gente queria fazer a cobrança com valor fixo, de 150 e 250 reais. Mas, infelizmente, eles não aceitaram da forma que a gente fez a lei. Se a gente pudesse estar cobrando daquela forma, desde o ano passado tinha sido cobrado. Eles exigiam o projeto deles. Olha, a forma de cobrança é essa e a gente só pode cobrar se for dessa forma. Não, independentemente do valor, eles têm um valor da taxa de administração, né, Igor? Tem uma taxa de administração que eles cobram. A fórmula de cobrança que tinha que ser definida todos dessa forma. Todos lá, dessa na forma. verdade, foi um parecer da PGE para a presidência da Saneago sobre aquela minuta de lei. Então, realmente, isso aí eu posso confirmar 100%, assim, com muita tranquilidade, porque eu também participei de reuniões com o Onésimo, a prefeita e a Saneago, e lá eles tinham essa obstrução jurídica. A gente sabe que, apesar de ser um órgão vinculado ao Estado, ela é uma autarquia, né?
Então, não dá para a gente passar ali por muitas etapas, tem que cumprir o que eles pedem para conseguir implementar lá. E aí eles realmente apresentaram um parecer da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado. Eu não me lembro os detalhes, porque tem tempo essa reunião, mas eles alegavam que tinha esse método que deveria ser aplicado. Então, todos os municípios que estão pela Saniago, é a mesma minuta de lei que foi projetada aqui. Mas, na minha opinião, isso aí desvirtua totalmente o caráter da taxa. Porque, como eu já disse, a taxa é o pagamento por um serviço prestado. Sim. No caso, manejo de resíduos sólidos. E eu acho que tem a ver com o consumo de água. E dentro do que o Neto falou, foi falado aqui, se essa lei não fosse aprovada, ia ser cobrado no IPTU. Mas nós, enquanto vereadores, não podemos ser irresponsáveis e trazer uma cobrança que a gente entende que é além do que a população deveria pagar e que não corresponde à realidade do tributo. Então, assim, eu sei que você não quis culpar a Câmara, mas pode entender que essa não aprovação dessa lei dos modos que chegou aqui, por isso está sendo cobrado no IPTU, então é culpa da Câmara. Não, só quero deixar claro para a população que o nosso objetivo ao arquivar esse projeto de vinculação à taxa de água era justamente trazer o que é melhor para a população, entendendo que essa cobrança dos modos que havia sido proposto não correspondia ao que a Câmara já havia aprovado lá em 2024. Justamente, só confirmando o que você falou, a gente não está passando responsabilidades para o Executivo, para o Legislativo, mas deixando claro que o projeto foi colocado nessa casa para debate e ele foi arquivado, certo? Eu acho que essa informação da PGE também não chegou até aqui. Acho não, tenho certeza, porque eu também tinha conhecimento. Eu queria só complementar aqui uma resposta aqui para o Onésio, que realmente aquela cobrança em Goiânia ela é mensal, porque vem na taxa de água e vem calculado pelo serviço medido prestado. O que eu queria só sugerir aqui, dentro também das possibilidades do pessoal que toma conta aí, principalmente o Igor também está por dentro, é a questão quando individualiza aí, apesar que tem um pouco de diferença de valores, mas a grande maioria é R$ 191, não sei se nesse critério também está sendo avaliada a questão dos imóveis vazios, né? Porque essa cobrança aí, a gente subentende que é por um serviço do resíduo sólido que foi gerado pelo morador, né? Então, queria só se o Igor pudesse falar sobre isso aí, alguma coisa. Aí esse aí, Renato, vai ter que ser analisado individualmente, né? Até porque a gente não tem a confirmação de qual imóvel está ou não está, mas aí o proprietário, por exemplo, às vezes um espólio aí que está com muitos imóveis vazios, pode procurar a prefeitura e a gente faz um procedimento individual, né, Onésimo? De reanálise desses valores para analisar caso a caso. Então, assim, quem tiver problemas de imóveis vazios pode procurar a prefeitura, que aí a gente individualiza ali aquela situação. Os imóveis, doutor, os imóveis edificados estão sendo cobrados. Agora, apareceu casos de construção, que começou a construir e não terminou, mas a gente não consegue identificar esses imóveis. Mas esse que não tem isso. Aí ele tem que procurar, fazer o seu requerimento, protocolar, né, que é o módulo padrão. A gente vai estar revendo, a gente não vai... Aí a gente até faz análise técnica de casa a casa mesmo, porque, por exemplo, às vezes o imóvel ficou vazio, está vazio nesse momento, mas ficou ocupado os 11 meses restantes do ano, né? Então, com procedimento individual lá, a gente consegue analisar casa a casa. Agora, é uma disputa de herança que está há 6 anos fechado, aí a gente tem bastante tranquilidade para rever ele. Não, Igor, acho assim, o Rafael já está ali, já tenho certeza que está ansioso já para falar, nós está atropelando, mas isso aí é bom aí, mas só que vocês falar assim, que se caso acontecer, procure lá a secretaria, né, para ser esclarecido, porque a gente tem que estar sabendo o que pode ser feito, que a gente, igual o Márcio falou, a gente não pode ficar sem resposta. E quando eu peço até um tempo, eu ligo para você, ligo para outro para poder responder, mas a gente está munido de informação para poder até defender. Igual o cara já falou, nós aqui não pode fugir da nossa responsabilidade de aprovar a lei, mas nós precisamos também estar defendendo, quando necessário, a população, né? Obrigado. Rafael. Antes de passar para o Rafael...
É que dentro do que falou, que se passar a gente se pede. Da minha visão, vendo o que a lei dispõe, o imóvel estar vazio é um serviço que está à disposição. O fato gerador, em tese, é o imóvel construído. 18.999 são as unidades individuais do município, são lotes. 18.899. São todos que têm metragem construída ou todos os imóveis cadastrados no município? Todos os imóveis edificados. Edificados do município. Pois é, aí outra questão, a lei fala justamente isso. O que é o fato gerador do tributo? Quem que é o sujeito passivo do tributo? O sujeito passivo é quem tem a obrigação de pagar. A lei vai falar... Deixa eu ver se essa aqui é a lei. Aqui é a lei. O contribuinte da taxa de manejo de resíduos sólidos é o proprietário, possuidor ou titular do domínio útil de unidade imobiliária autônoma edificada. Quem tem que pagar é quem tem o imóvel construído. O decreto vem e vai falar: o contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título de unidade imobiliária autônoma, edificada ou não. O decreto ultrapassou o que a lei criou. Nesse ponto, eu entendo que há uma ilegalidade. Então, esse é um ponto que também nós devemos discutir. O decreto prevê a cobrança da taxa para imóveis que não têm área construída. Então, ultrapassou os limites do que a lei estabeleceu. Se você pegar, não sei se você tem um lote sem edificação no município, se alguém tem, pode olhar lá no seu IPTU que não tem essa taxa. Então a gente averigou isso muito bem. Esse pode ter sido um erro de digitação desse decreto, né? A gente pode estar fazendo essa alteração, viu? Para a gente estar alterando essa parte aí, mas se você pegar um lote seu, não vai ter. Um lote não vai ter essa taxa. Mas se aparecer algum que tiver, pode estar fazendo o seu requerimento, protocolando lá no município, e a gente vai estar revendo individualmente, em visita em loco, individualmente estamos lá fazendo. Passa com o Rafael, minha participação. Passar a palavra para o nosso presidente, vereador Rafael, para apresentar seus questionamentos. Não vai lá, não. Não dá nada, não. Primeiramente, eu quero agradecer a disponibilidade dos secretários numa segunda-feira, 8 horas da manhã, né? Secretários deixarem a pasta de vocês, que eu sei que é o pior dia na administração pública, é na segunda, mas vocês vieram. Isso demonstra que vocês têm uma responsabilidade, acima de tudo, respeitam, né, o Poder Legislativo, uma convocação. Então, muito obrigado a vocês por terem acatado esse chamamento. Vamos lá. Eu fiz algumas anotações rápidas, pegando agora a fala do Onésimo. Ele disse que tem 18.899 residências construídas aqui no município e tem um custo mensal de 3.600.000 para recolher esses resíduos aqui no município. Certo. Se você faz o cálculo, dá esse valor. Beleza? Então tá bom. Isso quer dizer que o valor é o mesmo para todos os 18.899. Certo? O decreto, ele vai tipificar as faixas 1, 2, 3, 4. Vai receber, vai pagar tanto. Só que, no modo geral, R$ 192 é a base para todo mundo. Ok. 7.356 pessoas vivem abaixo de um salário mínimo aqui de Porangatu, de acordo com o IBGE e os dados do SUAS. Quando a gente pega a renda mensal do trabalhador, é R$ 1.700 em Porangatu.
Então, a gente já tem um grupo de pessoas que deveriam pagar esse valor de 90 e poucos reais, mas está sendo cobrado 192, isso dentro do cálculo, viu? Eu não peguei nenhum dado lá da prefeitura fazendo o cálculo que foi falado aqui. Então, nós temos um grupo de pessoas que vivem abaixo de meio salário e que certamente essas pessoas dependem da municipalidade para sobreviver, que vai pagar a taxa de lixo. Ok. Essas pessoas, elas vão pagar o valor mínimo caso solicitem na prefeitura, já que o valor é o valor de R$ 192 reais, e eles têm direito a pagar menos. Segundo ponto, 125 municípios já destinam resíduo sólido, 83 municípios já têm licença de encerramento de lixão, 91 municípios goianos têm o pedido de licença de encerramento e 53 municípios goianos não solicitaram. Como que está a situação de Porangatu? Qual o prazo que a gente tem? O Igor já respondeu muito bem há pouco sobre isso, mas eu quero saber, Porangatu está situado onde, dentro desses dados todos retirados da CEMAD? E, para finalizar, né, a terceira pergunta, o Neto mesmo disse a questão de desinformação, o Onésimo também, em relação à taxa do lixo. Tudo aquilo que é de desuso humano é considerado lixo. Aí a pergunta que eu quero fazer para o Neto é, se você sabe o que é resíduo sólido, se existe a separação e o manejo do lixo em Porangatu para ser chamado de resíduo sólido, se não, eu estou errado em chamar de lixo? Porque se não tem a separação, se o lixo é misturado, está jogado tudo lá dentro do lixão, isso não é lixo? A partir do momento que a municipalidade tiver colocado de fato a separação do lixo, o manejo certo, aí sim eu posso falar que está sendo feito o manejo do resíduo sólido. Então, não é desinformação da minha parte. Tudo bem, eu posso ter polemizado um pouco de colocar taxa do lixo, principalmente nesse momento que a comunidade já está, todo mundo tem que limpar os lotes, e isso eu tenho que parabenizar a gestão municipal. Precisa sim fazer essa limpeza dos lotes, mas o povo já está assim, ó, para aí, um decreto falta 5 dias, 3 dias, a gente tem informação. Mas por que a gente não teve a informação de, a partir do mês de março, nós vamos pagar a taxa de manejo de resíduos sólidos? Talvez não faltou a informação por parte também do Executivo? Por que eu estou falando isso, Neto? Você me ligou falando da taxa do lixo. Naquele mesmo dia, uma assessora de um ex-vereador veio aqui, o Edmilson estava junto comigo, enfiou o dedo na minha cara e falou assim: obrigado pelo presente que vocês me deram. Deu para a população de Porangatu. Naquela hora eu falei para ela assim: qual o presente? A taxa do lixo. Aí eu chamei o Edmilson e falei assim, ó, cobra do seu vereador que aprovou em 2024, Edmilson estava lá, se eu estiver mentindo ele pode falar para mim, dos vereadores que aprovaram, porque eu cheguei aqui agora. Então, a comunidade, ela fala em taxa de lixo, e isso está sendo amputado em cima da Câmara Municipal por uma falta de informação que deveria ter partido do Executivo. O Executivo, igual está fazendo o marketing da limpeza. Mais uma vez eu falo, está certa, a prefeita está certa. Mas nós precisamos de informar a comunidade do que está fazendo. É um ato discricionário dela fazer um decreto? É. Mas a Câmara poderia ter sido comunicada? Isso. Então, a gente já tem alguns anos que as pessoas não têm o refis, que já é um problema, que a comunidade vem falando, cobrando, e não compete ao vereador falar que tem que fazer refis ou não, não compete. A gente vai dar 50% de desconto, mas tem a taxa de lixo. Então, isso fica um pouco desconexo, mas, uma vez, eu repito, falta de diálogo não é da parte do Legislativo, porque poderia ter chamado os vereadores e falar, ó, vai implantar, vamos fazer, e pronto. Então, assim, nós estamos aqui à disposição, todos os vereadores. Eu sei que é um dever nosso como cidadão
de pagar, todo mundo quer. Eu moro na Cidade Jardim, Igor, lá tem um grupo, todo dia o povo bate em cima, porque tem um vereador no Cidade Jardim. Aí o Lucas mora aqui no setor do Lago, ele é o vereador do Cidade Jardim, que resolve o problema de lá. Mas o povo não vê. Aí o que o povo quer fazer agora? Jogar o lixo na onde? Na minha casa. E vocês podem ir lá na Rua 15, que vocês vão ver um monte de lixo que está lá. E está tudo certo, porque eu sou vereador e eu quis estar vereador e ser vereador. Agora, não recaia sobre mim uma responsabilidade que não é minha, de informar a comunidade que a prefeita fez um decreto, coisa que eu não sabia. Somente. Complementando o que a Rafael falou, social de baixa renda está identificado lá no IPTU? Como é que vocês identificam? Deixa eu só responder. A última foi para mim, deixa eu responder logo, para a gente dar sequência. Primeiramente, presidente da comissão e presidente da Câmara, eu parabenizo muito você, Rafael, você trabalha muito bem, você está de parabéns com a equipe que você tem ao seu lado, questão de mídia, mas assim, eu gostaria só de separar as coisas, né? Eu digo sempre que informação é o que se ouve, não o que se vê. Enquanto o senhor presidente compartilhou o vídeo onde mostrava ali taxa do lixo e abaixo a logo do Ministério Público, isso já confunde a cabeça de quem está lá na casa querendo saber sobre o que de fato está acontecendo. O nosso secretário de Meio Ambiente que está aqui, enquanto o senhor postava o vídeo, ele estava lá na Rádio Nova Era FM, se salvo engano, Igor, foi quase mais de 1 hora de entrevista, esclarecendo a população sobre, de fato, os trâmites legais da lei federal que culminou na chegada aqui do nossa querida Porangatu. Então, só quero deixar claro, Rafael, que em momento algum nós estamos aqui tentando mostrar que é o Rafael que é o culpado da taxa do lixo ou a taxa de manejo. Nós queremos que a população seja bem informada. Para isso, na sexta-feira, o nosso secretário de Meio Ambiente esteve na Rádio Nova Era e também na Rádio Tropical, que penso eu, um meio de comunicação que chega mais rápido, até mesmo naquelas pessoas que não estão na cidade. Então, assim, não é questão, o neto pegou no meu pé porque eu escrevi taxa do lixo. Não é isso, certo? Taxa que foi discutida aqui nessa Casa de Leis. Abraço, bom dia. Mas assim, eu peço para que o Onésimo, ele o senhor orienta, Onésimo, as pessoas lá da arrecadação, para que eles não transmitam para a população essa responsabilidade. Porque tem servidor lá dentro falando assim, que foi presente da Câmara de Vereadores. Então o senhor já comunica lá o pessoal lá, que trabalha lá, né, no despacho do PTU, para que eles não cometam esse erro de transmitir para a Câmara de Vereadores essa responsabilidade, né? Às vezes o cara não sabe nem o que está falando lá, mas eles estão fazendo isso. Onésimo, só aproveitar que o Onésimo está aqui, a gente já tira essa dúvida, Onésimo, acho que é interessante a gente repassar aos vereadores. Na sexta-feira chegou uma irmã de um vereador lá no gabinete, né, bem exaltada, porque ela foi cobrada da seguinte maneira: ela tem uma casa e um lote. Dentro da casa, do lote, ela tem uma casa e tem outra residência. Ou seja, ela foi cobrada 2 vezes. Aí tem um processo de unificação que eu gostaria que você já mencionasse aos vereadores, que provavelmente vai chegar aqui na Câmara alguém com essa reclamação que pode ser corrigida. Houve esse questionamento na sexta-feira. A contribuinte ela tem o seu imóvel principal e tem um outro puxadinho lá, outra casa, né? Isso aí já veio acontecendo desde 2010, quando foi feita a última planta genérica de valores, né? Vem sendo cobrado esse IPTU dessa forma, mas a questão dela não era o IPTU, ela vem pagando os IPTUs. A questão dela foi as 2 taxas de manejo que foi incluída lá nesse imóvel dela, que é no mesmo lote, mas é essa questão. Nesses casos, ela entra com requerimento, a gente vai conseguir tirar, deixar só uma taxa, desde que comprovada essa situação. Mas a gente não consegue identificar aonde está desmembrado, aonde não está, aonde tem 2 imóveis. A pessoa tem 2 imóveis, o sistema não identifica, o sistema chega lá, onde está edificado, ele coloca a taxa.
mas a pessoa ela vai entrar com requerimento solicitando a exclusão de uma dessas taxas. Então, o município vai ter o bom senso de olhar e falar assim, realmente ela não tem, não tem por que ela pagar 2 taxas se é um imóvel só, entendeu? Então, isso aí vai, se acontecer aqui com os senhores, alguma pergunta nessa situação, algum contribuinte que venha atrás dos senhores, pode estar procurando no município, mas tudo tem que ser através do requerimento. A gente não pode chegar lá simplesmente fazer uma exclusão de uma taxa sem um documento que nos resguarda posteriormente, né? Uma outra pergunta que o vereador Lucas fez foi em relação ao social, Lucas. O nosso sistema também, ele não identifica esse serviço, esse social, esse aí é uma parte lá da assistência, mas esse pessoal que tem esses programas, que está nesse processo, pode entrar também com requerimento, que cada um a gente vai ver caso a caso. Aquele pessoal que tem direito à isenção de IPTU, o nosso sistema não consegue identificar todos eles, porque por isso que eles têm que fazer todo ano, ir lá e fazer o requerimento, e a gente fazer... Por que esse era daqui, agora de Goiânia? Se era demorado, agora é mais demorado ainda a resposta dessa avaliação. Só finalizando aqui essa parte aqui, vereador, em relação aos aposentados, vocês votaram uma alteração da última lei agora em 2025, né? Com certeza esse pessoal vai entrar com requerimento solicitando a isenção desse IPTU, e eles tendo o direito, tendo a documentação que dá o direito, com certeza eles vai ser isento. Então a gente não consegue fazer essa identificação e ir lá no sistema e falar assim, não, esse aqui não vai, esse aqui já é isento, esse aqui não é. Tudo tem que ter documento, porque a gente tem que nos resguardar. Em relação o senhor fala assessoria jurídica? Eu não sei como é montado esse aqui, porque antigamente a equipe era de Porangatu, era daqui. Aí você entrava com o protocolo para ser avaliado a isenção do IPTU. Aí demorava muito, porque muita gente entende que o protocolo já está isento. Muitas vezes falava, não, tá, eu tenho que passar pela avaliação com ele aqui. Espera, porque depois às vezes a pessoa tem que não dá isenção. E hoje agora já me informaram pessoas lá de dentro, para que a demora maior é porque a resposta vem da equipe de Goiânia. Então eu queria saber um esclarecimento, porque a demora é demais para que a pessoa avaliada se é isento ou não. E agora eu até estou vendo com o doutor Renato aqui, porque a gente passou, até eu passei despercebido, não sei se os outros passou. Com essa mudança, essa lei que nós aprovamos ano passado aí, um artigo, lá não sei se é o artigo 4, pessoa, por exemplo, não entrava com requerimento do ano passado, entrava hoje do ano passado, e esse ano era isento, porque realmente ele enquadra. Agora hoje, por exemplo, o retroativo já não permite. Se a pessoa não entrou no ano passado, se entra esse ano, já não isenta do ano passado. Esse caso vai ter que ser revisto, né, caso a caso. Em relação ao escritório de advocacia tributário, desde 2021 ele não é daqui, mas hoje a gente recebe os processos que chegam no nosso departamento, imediatamente ele é enviado, mas hoje ele precisa dar o parecer, ele precisa primeiro do laudo assistencial, da assistência social, a lei já prevê isso, né? E a assistência social é aqui de Porangatu, e ela está com muitos processos na mão dela. Primeiramente, antes do parecer jurídico, o parecer assistencial tem que estar lá, incluso. E ela... A informação é de pessoas lá de dentro da arrecadação que a demora devido a isso aí. Antigamente era de lá, mas tinha uma equipe aqui de Porangatu, um advogado aqui que estava... mas o jurídico tributário nunca deixou de nos prestar serviço. Eu acredito, Emivaldo, eu vou estar reunindo com esse pessoal novamente, hoje ainda, vou reunir com eles. Acredito que saindo daqui, eu não sei que hora que é, mas a período da tarde eu vou reunir com eles. Eu já repassei para eles, explicar para a população que chega lá, eu sei que os questionamentos estão chegando mais lá do que para mim, lá na prefeitura, até porque eu não estou tendo
a gente, nesses últimos dias agora, não está tendo muito o tempo da gente não está, né? Até alguns vereadores me ligam e eu não consigo atender naquele momento, mas é porque está tendo Sim, eu vou estar reunindo com eles para instruir eles novamente a estar explicando à população sobre essa taxa e o que diminuiu também, é o que eu falei mais cedo. A taxa de serviços urbanos, ela foi retirada do IPTU. Ela foi retirada do IPTU. E se vocês olharem, pode pegar o IPTU de vocês. O doutor Lucas, que é bem observador, ele deve ter olhado o IPTU 2025 dele e feito a comparação. O senhor olhou o IPTU 2025? Tem uma taxa de serviços urbanos lá? Tem, né? Então, aquela taxa foi retirada. Foi retirada, ela só está a taxa de manejo. Então, assim, se você for pegar e fazer comparativo lá, a taxa ficou bem, não ficou tão exorbitante. Mas é isso aí que nós falamos, mais uma vez, a informação, faltou essa informação. Quero até parabenizar o Igor, porque falou em nome do Executivo, lá na rádio. Agora nós queremos o presidente da Câmara falar na rádio em nome da Câmara. Outra coisa, marcar uma entrevista lá. Vereador, só para finalizar... Outra coisa só para finalizar, a gente está à disposição da Câmara de Vereadores, a gente está à disposição da população, na medida do possível a gente vai atendendo a população, explicando a cada um do contribuinte que nos procura. Já estou instruindo o pessoal da arrecadação, do atendimento, que explica a população, porque realmente alguns a gente não consegue convencer, né? Então, a gente não sabe, tem uns que gostam também de quanto mais polêmica, melhor, né? Então, a gente está à disposição lá na Prefeitura, arrecadação, no VaptVupt também, está tendo atendimento lá, exclusivo da arrecadação, tá bom? Deixa eu perguntar aqui ao Vivo, porque eu não queria falar, essa papel me foi do assunto, então eu tive que voltar a lembrar. Em relação ao transporte que, quando a lei chegou aqui nessa casa, foi falado que era um consórcio. Né? Você lembra, né? Regionalização. Isso. Como é que fica essa situação? O município vai fazer esse transporte do lixo de consórcio ou é individual? Então, vou aproveitar aqui que o Rafael também tinha feito alguns questionamentos, né? Então, Rafael, só para deixar claro, a gente tem procedimento na SEMAD também, a gente está dentro desses 91 municípios que está em processo, aí está em solicitação, né? Acho que é isso, se eu não me engano. Porém, deixando claro também aquela diferenciação. O nosso procedimento que tem protocolado na SEMAD é o procedimento de encerramento do lixão. Porque esses 125 municípios licenciados são os municípios que enquadram nos aterros temporários. Porque a gente tem essa divisão também, Edmilson. Municípios até 20, 25 mil habitantes, se eu não me engano, eles têm a opção de fazer o aterro temporário, que é muito mais fácil, muito mais barato do que a nossa solução. O nosso município, pelo porte dele, Marcinho, a gente não enquadra nessa opção, e aí o Ministério Público e a SEMAD só dá uma opção para a gente, que é o transbordo de transporte. Então, essa solicitação que tem dentro da SEMAD é a de encerramento do lixão, que é o PRAD que a gente apresenta, que é o Plano de Recuperação de Área Degradada, que a gente já citou. Outro ponto também é sobre a separação. Deixar claro aqui também que o transbordo, nesse momento, não vai ter separação de recicláveis. Por quê? Para a gente ter a separação, a gente tem que ter uma estação de triagem. Nesse momento, é só transbordo. Então, o que a gente coleta vai ser destinado. Agora, posteriormente, a gente tem um recurso da Saneago, né, Onésio, que está pendente. Um daqueles atrasados, que a gente já recebeu uma parte, mas a gente ainda tem 7 milhões e 600, se eu não me engano, para receber. Nesses 7 milhões, a gente já apresentou um plano de trabalho, aí nele sim a gente contempla 2 caminhões
para coleta seletiva e também o maquinário da central de triagem. Aí esse recurso só falta a liberação do Estado. A gente recebendo ele, a gente já toca, aí a gente vai ter um processo de reciclagem que diminui também o valor a ser transportado, né, porque a gente vai diminuir os resíduos, né? Então tem esse ponto aí também. E aí, Emivaldo, sobre esse detalhe, a gente tem as micro-regiões do saneamento, que ele é feito lá pelo decreto também que institui o lixão zero. Essas micro-regiões foram criadas pelo governo do estado e tramita por lá. Então, essas micro-regiões prevê que se façam consórcios de alguns municípios e também empresas privadas. Então, isso aí está sendo debatido. O BNDES esteve aqui em Porangatu, porque ele que vai financiar esse projeto, só que como ele tramita pelo Estado, a gente ainda não viu muito andamento nele, entendeu? Então, realmente, ele está meio parado no Estado e não foi apresentado ainda para a gente também o projeto final, justamente porque toda a projeção é feita pelo Estado lá. Então, o resultado final desses consórcios ainda não foi feito, porque dentro da microrregião vão ter vários polos regionais ali. Então, esse é lá com o Estado, aí a gente não tem ainda uma resposta sobre ele. E a gente tem a Cidenorte, mas a Cidenorte não teve nenhuma solução objetiva, então os municípios estão fazendo individualmente mesmo. O presidente teve que se ausentar, mas eu acredito que já foi muito bem debatido, os vereadores colocaram os posicionamentos. Mais uma vez eu quero agradecer o Onésimo e o Igor, principalmente pelo preparo de vocês. Eu acho que é isso que faz, né, doutor Jean e Renato, faz a discussão ir além, vereador Márcio, porque vocês vêm preparados, embasados. E Rafael, só fazer um adendo aqui também, Edmilson também, a gente também se coloca aí à disposição, tá? Quem vê aí as minhas falas pode ver que em momento nenhum a gente tem atribuído essa responsabilidade à Câmara de Vereadores, pelo contrário, e eu acho que se tem servidores fazendo isso de forma individual, tem que ser apurado, né, Emivaldo, e repassado aí as condutas necessárias, mas da minha parte, sempre que eu tive a oportunidade de falar em público, eu nunca atribuí essa responsabilidade a vocês, pelo contrário, a gente evita citar isso porque a gente entende que sobre vocês tem uma pressão muito maior realmente do que sobre a gente. Então eu nem cito projeto de lei municipal para que não aflore esse debate, né, Neto? E me coloco à disposição aí de todos os vereadores também, quando precisar de informação, algum detalhe, algum caso individual como esse de residências aí que estejam repercutindo, quem quiser produzir algum material também, também coloco eu como secretário e também toda a equipe da secretaria à disposição para que a gente possa auxiliar vocês aí no que for necessário, justamente porque a gente também precisa do auxílio de vocês para difundir essas informações, esclarecer e que a gente possa melhorar ainda mais essa forma de cobrança aí, no que for possível. Acho que por esse ano a gente não consegue, mas para o ano que vem a gente consiga entrar com uma forma mais tranquila, né, Edmilson? Sem tanta repercussão. Mas de qualquer forma a gente está à disposição aí de vocês para o que for necessário. Só para... eu vou fazer um questionamento e depois nós vamos partir para o encerramento. O presidente está... Já tinha partido, é o último. Porque como é que está sendo feito, Onésimo, a gestão dos recursos que estão sendo recolhidos? A lei fala na criação de uma conta específica no Fundo Municipal do Meio Ambiente. Essa conta foi criada e também, para além disso, aqui no parágrafo único do artigo 10 fala: os sistemas contábeis devem permitir o adequado controle do valor arrecadado, de modo a permitir que se possa fiscalizar se há cumprimento do previsto no CAPT, sendo permitido a qualquer do povo tomar as medidas necessárias para coibir que os recursos vinculados sejam desviados de suas finalidades, ou seja, o monitoramento dos recursos dessa conta. Foi criada essa conta, foi criado um mecanismo para que a gente possa acompanhar os recursos que estão sendo ali depositados. Já existe o Fundo Municipal de Saneamento Básico, tem uma lei, uma conta específica nesse fundo. Como essa taxa está sendo cobrada juntamente com o IPTU,
o recurso está chegando numa conta destino do município, mas ele vai ser transferido, esse recurso vai ser transferido para a conta específica do Fundo Municipal de Saneamento Básico. Essa questão de monitoramento da população, conforme a lei prevê, dessa gestão de recursos, desse recurso, vocês já criaram, estão estudando a criação de mecanismos dessa fiscalização? Com certeza ela vai estar no portal da transparência, a fórmula como vai ser feito esse monitoramento. Até porque o transbordo vai necessitar de muito recurso para fazer mensalmente. Já tem um estudo já analisado de quanto que a gente vai gastar, até pela distância que a gente vai ter que levar, vai ficar em torno de 600 a 900 mil por mês. E, com certeza, o município vai ter que, além desse recurso das taxas, o município vai ter que entrar com um volume muito alto de contrapartida para conseguir fazer essa destinação. Então, também agradecer, eu vou abrir para os agradecimentos para a gente finalizar, e só para ressaltar aqui que ficou de você, dentro da resposta daquele ofício, você já vai encaminhar, né, a planilha detalhada dos custos, um memorial descritivo desses gastos, o estudo técnico também, que foi realizado para que chegasse a esses gastos, e demais informações necessárias para que a gente possa compreender tudo que foi aqui apresentado. Vereador Edmilson. Mais uma vez, quero aqui agradecer ao nosso presidente da nossa comissão, doutor Lucas, nossa assessoria, doutor Jean, doutor Renato. Obrigado, doutor Renato, por, dentro da minha pergunta, o senhor auxiliou aí com propriedade e conhecimento técnico, né, jurídico. Agradecer ao vereador Cajá, ao vereador Marcinho, né, os outros vereadores que esteve aqui, mas se retirou, o Neto se ausentou aqui. Mas eu quero parabenizar você, Igor, e o Onésio está aqui presente, e, enfim, os que estiveram aqui, por estar sempre colocando à disposição. Acho que tem melhorado muito isso. Eu tenho cobrado isso aí, que muitas vezes tem secretário que tem dificuldade de vir aqui dar o esclarecimento. Parece que acha que está... se ele vir aqui, ele está diminuindo. Eu acho que pelo contrário. Eu vejo o Onésio, no começo tinha mais dificuldade, hoje o Onésio tem melhorado muito com essa questão de relação com vereadores, com Câmara, até com a população. E aí muitas vezes você chega ali, a pessoa chega ali, você se sente até ofendido, às vezes a forma que tem pessoas que chegam de uma forma, fazer uma pergunta, mas com agressividade, igual com a gente. E a gente vai moldando, e você tem uma grande experiência na pasta que você está lá, e já passou por outras pastas, e acho que isso aí é bom. Nós temos um comparativo, Igor, que vocês viram aí nas redes sociais, de 2 gestores das maiores cidades do estado de Goiás, que é de Goiânia e de Anápolis. A forma que é feita e conduzida a gestão. Eu não quero que nossa cidade se torne igual o Mabel está fazendo. A gente vê que ele está fazendo uma coisa certa. É cultura que o ex-prefeito deixou lá, uma bagunça, desorganização na cidade, e a cultura que as pessoas achavam que podia fazer, que o outro prefeito deixava fazer, e ele dá. Só que a forma que ele aborda a população, colocou ele lá, lá em cima. E o Márcio Correia, da cidade, que dá aqui 5, 6 municípios desse aqui, o cara está fazendo um trabalho bacana e ficou em 3º mais avaliado do Brasil. Né? Então isso aí é uma coisa da gente até se copiar. Mas você vê ele ali cobrando, não é que ele deixa fazer tudo, ele cobra, só que ele dá atenção. E a forma que ele dá a resposta para a população, às vezes até para cobrar da população, mas é um jeito dele. Enquanto o Mabel faz o contrário. Está fazendo certo, mas a forma que ele aborda, coisa que criou um clima muito ruim. Então, vocês aqui, nós temos alguns secretários, uns 2 secretários, que precisa melhorar. Quando o vereador procura, não quer atender vereador, quer ser atendido diretamente, porque ele já está pensando na candidatura de 2028, acho que isso é um pecado muito grande da nossa prefeita, não chamar esse secretário e falar, a política é lá na frente. Agora tem que atender os vereadores, eles que têm mandato. Embora essa pessoa procurar ir lá, tudo bem, mas você procura e ele quer transferir aquele coisa, não para o vereador. Eu acho que eu deveria fazer, quando eu te procuro, Igor, eu sei que você é um cara que dá atenção, não só para mim, é por todo mundo, você é um cara diferente. Tem outros também que faz isso. O vereador procurou, tem que passar, vereador, a sua demanda vai ser resolvida, já foi resolvida, você pode
Então isso aí é bacana, isso aí, porque nós é cobrado muito mais do que o secretário. O secretário não recebe tanta cobrança igual nós. E tem secretário que ainda está faltando. Eu vi secretário aí que não quis fazer o serviço para outro secretário porque ele tem coisa pessoal. Errado, foi preciso contratar uma empresa para fazer, porque aquela secretaria não faz. O outro secretário mandou um diretor embora e falou que não aceitava ele pisar lá. Eu falei que o prefeito não é dono. Ele foi colocado também igual o diretor foi, igual a prefeita foi, igual a Vanessa foi, pelo voto, e outro foi indicação. Então essa é coisa que precisa melhorar, porque nossa administração, a gestão está boa, mas tem coisa que está pecando. Por isso nós, da base, que sofre quando a coisa não está boa, sofre muito mais do que a oposição, que é muito fácil você apontar defeito e criticar. E o papel da oposição está certo. A gente não pode dar brecha, igual essa foi uma brecha que deu para a oposição essa questão aqui, ó. Então eu sempre defendo, eu não importo de desgaste de você defender a gestão, mas precisa colaborar o secretário para nos ajudar também, para a gente estar defendendo. Então eu quero te parabenizar, te agradecer pelo esse tempo e respondeu todas as perguntas nossas aqui, né? Eu acho que tem algumas coisas que possam ser melhoradas, né? Mas mais uma vez, muito obrigado você, o Igor e o Neto que esteve aqui respondendo nós. Obrigado. Vereador Emivaldo, depois vocês fazem as considerações. Eu quero aqui só agradecer o presidente da Comissão de Finanças, doutor Lucas, vereador Lucas, por abrir esse espaço, né, para as outras comissões, para os vereadores, para estar participando, e também ao Onésimo, né, pela a colocação, a explicação trazida aqui para nós, também ao Igor, né, eu acompanhei sua entrevista, o Igor na rádio, a gente ficou convencido, né, do seu esclarecimento ali, né, para a população naquela rádio. E agradecer a todos aí do nosso jurídico que está nos acompanhando, para estar tirando a dúvida também, de Milson vereador, né? E também a população de Porangatu por estar aí atento em relação, né, a esses eventos que vem acontecendo aí. E nós não fugiremos, né, do debate, né, que venha trazer benefício para a nossa população. Muito obrigado a todos. Secretário Igor, com a palavra. Só agradecer também ao presidente Lucas, a todos os vereadores. Eu não tinha sido chamado previamente, então eu não consegui trazer tantas informações, porque às vezes a gente conseguiria trazer mais dados fundamentados, mas assim, quando o Durão me ligou, de imediato eu já vim. E a gente está sempre à disposição aí para o que for necessário. A gente sabe que, como eu falei, sempre a implementação de qualquer taxa, de qualquer valor é um remédio amargo, né? Ninguém quer passar por isso. Mas infelizmente é um ponto que chegou e a gente está à disposição aí para discutir os próximos passos, o que for necessário para amenizar esse remédio amargo também. A gente está à disposição de vocês aí, de toda a população, para o que for necessário, e a gente agradece a oportunidade de estar aqui também dando esses esclarecimentos. Quero também agradecer o convite, doutor Lucas, e o vereador Mivaldo, vereador Edmilson, doutor Jean, doutor Renato. Uma das virtudes da prefeita, Edmilson, uma das coisas que ela nos cobra é o atendimento. Ela atende as pessoas muito bem lá no gabinete, por onde ela passa, e ela cobra de todos os secretários esse mesmo atendimento. Você vai dizer o não, mas que diz o não que a pessoa entenda, né, doutor Lucas? Que a pessoa entenda. Então, ela sempre puxa a nossa orelha em relação a isso. Que a pessoa saia satisfeita mesmo, que a gente não consiga atender da forma que a pessoa quer. E a gente está lá à disposição na Secretaria de Finanças. O que vocês precisarem e o convite que me for formalizado toda vez eu quero estar presente, né? Aconteceu essa situação, mas a gente solucionou de forma rápida, né, doutor Lucas? Mas a gente está à disposição para qualquer esclarecimento. A gente está lá, esses dias está sendo muito movimentado, né, devido a essa situação do IPTU. Muita gente, 1/3 da população, cerca de 10 mil contribuintes, eles procuram pagar o IPTU em dias e ganhando esse desconto. A gente tem um déficit muito grande de inadimplência hoje no município, e a gente tenta melhor informação para poder o município ter um melhor rendimento, porque
quanto mais rendimento, mais saúde, mais educação, né, mais aplicação. Então, a gente tenta, de todas as formas, atender a população e tentar entrar num acordo para que a pessoa saia satisfeita, né? Obrigado. Uma pergunta aqui, que eu quero sair daqui com a resposta, porque a população está aqui de olho, a hora de saber que terminou a comissão, o que virou. Então, não tem como não fazer mais nada, não vai mudar nada dessas taxas, igual já soltou aí, porque muita gente está esperando. Eu não vou pagar, porque de repente pode ter alguma mudança, não vai ser ressarcido, não vai. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui vai ser. E aí, como é que foi a reunião? O que aconteceu? Vai ter alguma mudança? Vai de preço ou não? Tal? Então, assim, eu quero sair daqui com resposta para poder responder quando me procurar. Não, 2026, essa taxa não tem como a gente mudar ela mais. O que a gente pode fazer, conforme eu falei mais cedo, sentarmos e tentarmos melhorar essa taxa para 2027. E a questão que você falou aí, que é 50%, que foi interessante colocar no PTU, que até de máximo é 50%. Para não dizer que não é nada do objetivo para os vereadores, para eles responder para a população, essa prorrogação do preço de 50% não poderia ir até um pouco mais na frente, porque aí pega muita gente agora. O desejo nosso até que poderia, mas o Código Tributário nos impede. Ele, até o dia 30 de março agora, ele tem 50%. Passou do dia 30, ele já vai cair para 40%, até o dia 30 de abril. Então, ele vai... relativo ao IPTU. Mas a taxa não tem o desconto, é só no IPTU. Mas ele quer dizer o seguinte, se deixasse, por exemplo, a pessoa nos 40% da taxa que você paga no outro mês. Ela vai ganhar os 40% de desconto. Consegue pagar no celular, é o boleto danificado. Reclamação não é PTU, reclamação Também gostaria de agradecer o Onésimo, novamente me desculpar aí pela divergência de informações, mas agradecer muito você por nos atender, estar aqui. Ao Igor também, que nem sabia da reunião, o vereador Durão entrou em contato com ele prontamente se dispôs a vir até aqui prestar os esclarecimentos, de modo que o nosso objetivo aqui é comum, que é o bem da nossa população. A gente, quando convidou vocês para virem até aqui, a gente não quer colocar o dedo na cara de vocês e questionar, não, a gente quer esclarecer para que a gente possa também esclarecer a população. Então, assim, de modo que a gente agradece muito, foi uma reunião muito produtiva, e a partir das informações que a gente recebeu aqui, a gente vai analisar, igual o Edmilson, o questionamento do Edmilson, se vai cobrar ou não. Se a gente entender que há algum tipo de irregularidade, alguma questão na composição desse cálculo, juntamente com o nosso jurídico, nós vamos verificar se há alguma coisa, algum ato jurídico que possa ser implementado. E também gostaria muito de agradecer ao doutor Jean, ao doutor Renato por nos acompanhar, o Elton, que se dispôs também a estar fazendo aqui a transmissão. De modo que, como eu já disse, nosso objetivo é um só, nosso objetivo é o melhor para Porangatu. Obrigado, doutor Jean, obrigado, doutor Renato, obrigado a todos pela presença. O doutor Renato só vai fazer a leitura da ata, peço que vocês assinem, e depois também vamos encaminhar uma cópia para vocês, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe vocês.